Graça e paz, amados. No livro de Eclesiastes, nós encontramos no capítulo 5, versículo 7, uma palavra que diz assim: em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. Lembrando que o nosso tema desse bimestre, da Igreja Batista Pérola dos Mares, é temor a Deus acima de tudo. Desejo apresentar hoje 5 marcas do homem tolo, do ser humano tolo. Eclesiastes 2,14 diz: o homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda em trevas. O livro de Eclesiastes nos ajuda a identificar essas 5 marcas dessa pessoa tola. Aliás, tola é a pessoa que não tem a sabedoria de Deus. E a sabedoria do Senhor é uma dádiva que Ele mesmo garante que está disponível a todo aquele que pede com fé. Tiago vai nos lembrar disso, o apóstolo Tiago, capítulo 1 do seu livro, da sua carta, 5 e 6, que diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar. A primeira marca da pessoa tola é que ela anda em trevas. A visão de Deus, a visão do mundo, a visão da vida, o tolo não tem clareza ou definição acerca de nada. Cego, entrega-se à convivência com outros que estão na mesma situação. Deixa-se ser guiado por outros cegos. E Jesus disse a esse respeito, lá em Lucas 6,39, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Ou no buraco? É comum para o tolo seguir o coração. Eles acham até romântico dizer se seguem a voz do coração. Na verdade, o que se diz, ao que se refere, são os sentimentos do tolo. Ciúme, inveja, insegurança, medo, angústia. Quem segue a voz do coração acaba caindo em abismos. O coração é enganoso. Por intermédio do profeta Jeremias, o Senhor Deus já afirmava: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de surpreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9 e 10. O texto que li no início diz: em meio a tantos sonhos, a tantos absurdos, a tantas conversas inúteis, tenha temor de Deus. A segunda marca da pessoa tola é exatamente o que diz o texto e ao que faz referência ao texto: a falta do temor a Deus. E o temor de Deus é prerrogativa para alcançar a sabedoria divina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1, versículo 7. Falta a pessoa tola a reverência, o discernimento, falta o guardar os pés na presença do Senhor. Em Eclesiastes, ainda capítulo 5, versículo 1, nós temos essa expressão: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir melhor do que todos. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. O que o escritor aqui está dizendo, porque a compreensão naquele tempo era de que a morada de Deus seria no templo, no santuário. Nós conhecemos hoje que essa questão não é bem assim. A partir do Pentecostes, por exemplo, depois que o Espírito Santo veio para ficar conosco, até então havia a ação do Espírito Santo esporadicamente, mas agora o Espírito Santo está permanentemente conosco. Então Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que em vós habita? Portanto, hoje Deus habita na pessoa do crente em Jesus, do verdadeiro crente em Jesus. Cada verdadeiro crente em Jesus
é um templo de morada do Senhor. Mas naquele tempo tinha esse entendimento. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Quem tem temor de Deus reconhece que há de ser julgado por todos os seus atos, todos os suas motivações, todos os seus pensamentos. Eclesiastes 3:17 diz: pensei comigo mesmo, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo que acontece. A terceira marca da pessoa tola: sonhos absurdos. O maior absurdo de uma vida é não depender de Deus, que é o Criador de todas as coisas. E o tolo tece planos desconectados de Deus, porque ele se volta para o que ele pensa. Ele pensa que ele é o seu próprio Deus e acaba se tornando o próprio Deus. Ele se adora a si mesmo, mas não reconhece a soberania de Deus. A quarta marca da pessoa tola são os seus votos precipitados. Eclesiastes 5:2 diz: temos a ordem, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Pois bem, o tolo é pródigo em fazer promessas irresponsáveis. Vota a Deus e não cumpre os seus votos. Em momento algum, na palavra de Deus, é proibido fazer votos. O alerta da palavra de Deus é: cumpre o que votares. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto, diz Eclesiastes 5, versículo 4. Portanto, não há proibição, mas o que você não pode fazer é votar e não cumprir. Se votar, cumpra o seu voto. A quinta marca do tolo: conversas inúteis. Quanto mais tolo, mais tagarela, mais paroleiro. Defende suas tolices com muita ênfase. Dá conselhos levianos e irresponsáveis. É especialista em amenidades. É superficial, julga, precipita-se, ofende e fere. Tema a Deus, creia nele e busque todo dia mais e mais a sabedoria que vem do alto. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus, pois este é o resultado da multidão de sonhos, vaidades e muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Estou lendo esse texto em duas versões. A primeira, NVI. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. E na tradução brasileira, diz assim: pois este é o resultado da multidão de sonhos, vaidades e muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Que Deus nos abençoe.